Você vai assistir agora Hora da Verdade. Não existem fórmulas nem receitas prontas. Inexistem manuais que explicam e professores no assunto. Não dá para ver o que deu certo com outros e aplicar no seu dia a dia. O modo de fazer a dois exige temperos próprios, a moda da casa, e na maioria das vezes envolve ainda muitas outras pessoas ao longo do preparo. O relacionamento a dois exige da gente a capacidade de compreender as diversas fases que vivenciamos ao partilhar a nossa vida com a vida do outro. A rosa exala o perfume e simultaneamente nos oferece o espinho. O fluxo e o refluxo das marés, o dia e a noite, as 4 estações do ano. Talvez seja isto. Quem vive a dois necessita saber que há o momento da entrega e o da espera, o do recolhimento e o do completar-se, o da ausência e da partilha. Se não for assim, perde-se o plantio, interrompe-se a semeadura, aborta-se a colheita. Como disse o músico João Bosco, compositor, quem quer viver o amor, mas não quer suas marcas, qualquer cicatriz? A ilusão do amor não é risco na areia, desenho de giz. Quem pode querer ser feliz se não for por amor? Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, 10 de junho de 2024. Daqui a 2 dias a gente vai viver mais um dia dos namorados, não é? E justamente para falar um pouco sobre as relações, principalmente as relações amorosas e principalmente as relações conjugais, vamos chamar assim, que está aqui, é um prazer e um privilégio receber, assim como você que está nos acompanhando. Sempre, todas as segundas-feiras a gente tem esse encontro marcado e eu faço questão de receber hoje e agradecer a presença da Ju Matos aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é super importante. Ela que é psicóloga e tem uma série de pós-graduações aí que com certeza a credibilizam para a gente falar um pouco sobre as relações conjugais e de uma maneira um pouco mais ampla, às vezes também falar um pouco de como estão as relações nesse século que a gente está vivendo aí das redes sociais, dessa multiplicidade, né, de coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, é um universo bastante complexo, mas a gente vai tentar compreender um pouquinho mais através da luz e das palavras da Ju. Boa noite para você, obrigado pela presença no Hora da Verdade de hoje. Oi, William, boa noite a quem está nos assistindo hoje. É um grande prazer estar aqui com você. Então, eu falei um pouco, abri o programa falando um pouco dessas questões das relações e elas são muito amplas e muito pessoais, né? Porque assim, não existe fórmula, né, para a gente estabelecer que um relacionamento dê certo ou não dê. Na sua experiência aí também de 30 anos de clínica, vivendo, né, muitas coisas, o que você diria? Claro que não existem fórmulas, mas existem algumas coisas que podem fazer com que o relacionamento a dois, conjugal, possa ter mais chance de dar certo? Ou dar certo por um certo período, diz assim, não deu errado, deu certo por X anos. Sabe, William, é muito interessante porque todos os grandes filósofos da nossa história já pensavam esse tema, já pensavam o amor, né? Platão, Aristóteles, Nietzsche, todos eles buscavam uma definição para o amor e um caminho para o amor. E todas as definições desses pensadores, desses grandes pensadores, no final das contas sempre se resume a dizer que do amor você precisa de quem ama e quem é amado. Então você precisa de 2 pessoas, né? E aí quando a gente fala de 2 pessoas, às vezes as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque existe aquilo que o meu ideal do amor, o ideal do outro, como é que eu vou pensar as relações, como o outro pensa, como a gente caminha para isso juntos, porque tem que ter uma caminhada, eu caminho por aqui, você vem por ali, a gente se encontra no meio.
Eu preciso ceder para chegar no meio, o outro precisa ceder para chegar no meio. E até que ponto as pessoas querem ceder, né? Querem ceder para esse encontro. Até que ponto elas buscam um encontro de almas e não que você realize o meu eu e eu realize o seu. Você fala da questão de buscar o outro para preencher alguma coisa no Isso, seu então, vazio, né? era muito comum, né, uns anos atrás, a gente procurar a tampa da panela, A outra metade da laranja, né? Hoje a gente está fazendo com a nossa metade uma limonada, né, uma laranjada. Então, até que ponto eu estou disposto a ceder para o outro? Até que ponto eu quero me entregar? E as relações, elas precisam passar pela entrega. E essa entrega, ela precisa ser espontânea, ela precisa existir sem que você não espere nada em troca, a não ser amado. E é muito simples e muito complexo. Porque vai passar pelo desejo do outro e passar pelo meu desejo é de uma complexidade muito grande dentro das relações. Mas eu preciso entender que eu preciso preencher o outro, não no sentido de ser absolutamente... vou lá e vou chegar, todos os seus espaços serão meus, né? Você falou a respeito dos filósofos, né, da Santíssima Trindade da filosofia, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. A velha frase socrática de conheça-te a ti mesmo, né? Você acha que as pessoas, para se encontrarem ou para elas se relacionarem, é muito importante que elas se conheçam primeiro, antes de vou colocar a palavra, aventurar em uma relação? Ou seja, eu preciso saber muito quem eu sou, para depois eu ir em direção ao outro? Como é que é isso? Seria maravilhoso, né? Se fosse assim, né? Se fosse assim, eu acho que seria maravilhoso, mas eu acho que nós humanos, a humanidade não atingiu esse nível de evolução, de maturidade. Seria maravilhoso. Mas pelo menos quando a gente sabe o que a gente não quer, eu acho que já é um grande caminho. Quando você pelo menos entende que determinadas situações são limites para que você se relacione com alguém, não, eu não quero me relacionar com pessoas que que ajam dessa maneira, que sejam agressivas, que sejam violentas, que faltem com a verdade, né? Que não sejam sinceras na hora de se relacionar, que não sejam simples, que não sorriam, que não tenham bom humor, né? Que não saibam cozinhar, né? Ou que tem tantos, às vezes, ideais ou critérios, se a gente pode chamar assim, nessa busca do outro. Se a gente souber pelo menos o que a gente não quer, eu acho que a gente já está caminhando. Já está num caminho, né? Agora, uma coisa também que me preocupa, e por vezes a gente até, você falou de quantos filósofos e quantos sábios tentaram definir, e é tão difícil definir, mas você não acha que, vamos dizer, a questão do conceito, do amor, né, como palavra, como conceito, como sentimento, ele também se desqualificou? Assim, as pessoas usam o amor de maneiras tão estranhas, ou ficou uma coisa às vezes tão popularesca, que parece que o amor se perdeu aí no conceito, né? Em conceito, com certeza. Eu acho que em conceito e em verdade, né? Porque é tão interessante, eu observo muitos adolescentes, né, que chegam numa moça ou num rapazinho, não perguntam o nome, dão um beijo, no dia seguinte mandam uma mensagem, eu te amo, não é? Em nome deste amor dali, fast food, né? Daquele momento do dia seguinte, já tem que se propor a 200 provas, né? Porque, afinal de contas, hoje eu estou te amando. Então, em nome deste amor que eu sinto hoje, você já pode me provar muitas coisas, né? E isso é um outro desdobramento. Mas será que o sentido realmente do amor, a gente está entendendo o que significa? O que é amar de verdade, né? Quanto eu estou disposto a amar? Quanto eu estou disposto de ceder de mim? De sair do meu lugar e caminhar em direção ao outro, e entender o outro, e às vezes ter resiliência, né? Quando ele não quer, quando ele não está bem, quando ele não concorda, quando a opinião dele é diferente da minha, quando ele não faz aquilo que eu esperava,
quando ele me frustra. Aonde fica o lugar do afeto? Aonde fica o lugar do amor? Quando você não consegue entender e se colocar no lugar do outro, né, a ponto de falar assim, ele me deixou chateado aí, não gostei do que ele fez, então eu não amo mais. Né? Por onde está passando o amor? Por onde ele tem andado? Às vezes eu me pergunto muito isso. As músicas, gosto muito de músicas, né? Sei que você também gosta, né? Pega as letras das músicas. A gente saiu de um momento de anos aí, 70, 80 e 90 até, com letras que traziam sobre o amor, porque as pessoas viviam, Vinícius falava muito, né? Vinícius de Moraes, Tom Jobim, sou fã. E eles falavam isso, para você escrever sobre o amor, você tem que ter vivido um grande amor. Pega a letra dessas músicas, que descrevem, que falam do amor, do afeto. Porque já passou por essa vida e não viveu, isso. E não, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, né? Porque essa vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. E quanto a gente se dá hoje? Verdade. Quanto é dado? Você acha que, é claro que é muito difícil também a gente fazer fatiar, né, essa sociedade onde a gente vive, mas é claro que a gente sempre fala assim, bom, será que nem você disse, assim, as letras naquela época dos anos 80, 70, 80, elas falavam disso com muito mais expressividade e hoje isso se perdeu, né? Já não ouve tanto falar de amor em músicas, né? Esses dias eu estava escutando, por exemplo, um cara que eu gosto muito para falar de amor, que é o Guilherme Arantes. Eu acho ele assim, muito sábio quando ele vai se referir ao amor, até de uma maneira muito verdadeira, mas ao mesmo tempo muito amorosa, né? Porque o amor não precisa ser um amor piegas, né? Sim. Mas eu fico pensando que, será que nós perdemos, que nem você disse, onde é que anda o amor? Porque será que a gente fazendo uma análise assim do que era e do que é hoje, existe aí um espaço que ficou vago, um hiato, uma fossa? Eu acredito que sim, que a gente tem aí um vácuo, um buraco negro, porque o amor é exigente. O amor, ele é extremamente exigente dos amados e dos amantes. Né? E ele exige troca, ele exige desapego, ele exige entrega, ele exige tanta coisa. E será que nós hoje estamos dispostos a ser exigidos? Então, são coisas muito simples, assim, vou dar coisas de exemplos cotidianos. Adolescentes que são exigidos pelos pais, por exemplo, de tirarem notas boas em provas na escola. E entram em depressões severas, muitas vezes, porque eles foram exigidos. Então, nós estamos criando filhos, e me coloco também dentro deste meio, porque tenho filhos também. A gente precisa tomar muito cuidado para poder não oferecer tanto a ponto de não exigir nada. Porque está tudo muito fácil. Toma. Está aqui, olha, toma. Era tão bonita a conquista, né? A paquera. Hoje os jovens não sabem o que significa essa palavra, paquera. Eu às vezes me espanto, assim, porque a gente é de outra época, e às vezes eu olho assim, às vezes eu passo em um barzinho, outro e tal, eu dou uma olhada. E aí talvez seja uma visão muito ainda limitada minha, porque eu não frequento tantos bares, não tenho tanta propriedade para falar, mas eu vejo assim, grupos de mulheres, 5, 6 mulheres numa mesa, e grupo de homens, 4, 5 homens numa mesa. E aquilo vai ficando. E aí eu falo, poxa, parece, não sei, né, porque às vezes a gente pode estar... Parece que na minha época não funcionava muito assim, sabe? A gente havia uma mistura forte. Mais ou menos, não era tanto assim, não. Não era tão próximo assim. Tinha também esses guetos, mas tinha a troca de olhar, né? Tinha. O bilhetinho, o recadinho do amigo. Aquele tipo. Olha, aquela moça conhece? Olha, vai lá e tal. Fala que eu achei ela bonita, né? E as moças, assim, esperavam ansiosamente por isso, né?
se produziam, saíam, porque sabiam que encontrar aquele paquera, que frequentava determinada esquina, que tinha tal grupo de amigos, e a gente já saía, né, para olhar. E aí as amigas davam notícia, passou aqui, não passou ainda. Né? E você ia para casa com o coração quentinho de saber que a pessoa passou e perguntou por você. Pronto, era o suficiente. Né? E aquilo já se começava a se construir um ideal romântico, uma fantasia, que eu não digo que é melhor ou que é pior do que se vive hoje, mas que era gostoso, né? Que dava o que a gente chamava de borboletas no estômago, né? Aquela coisa, ai, que delícia, né? Eu até, você falando disso, dessas borboletas, né? E eu vou contar só para você, que ninguém fique sabendo aí. Mas eu lembro de uma cena que é muito clara para mim, que eu gostava de uma menina quando, no grupo escolar. E eu lembro disso como se fosse uma coisa muito forte mesmo para mim. Que a gente ficava se olhando nessa paquera e tal, e um dia, eu lembro disso assim, chegou-se assim, então a gente estava conversando, aí, não sei se foi eu que perguntei, mas eu respondi na relação, falou, mas por que você acha que a gente se olha tanto? Aí eu falei, porque a gente se gosta. Quer dizer, essa é uma frase muito, muito legal de um momento que você está dizendo, de uma troca de olhares, de uma situação onde você parecia que você tinha descoberto um universo diferente. Né? E olha que interessante, esse afeto ficou guardado em algum lugar aí dentro de você, ficou né, em memória. Na minha memória, né? Afetiva. E foi um momento gostoso. E as relações de hoje se perdem muito na rapidez, na fluidez que elas ocorrem. É tudo muito rápido. Né? Rede social, entra aí para colaborar e contribuir para isso, porque hoje tudo é muito, muito automático. Você tem notícias de acontecimentos lá da China, do Japão, em 5 segundos. E a gente traz, às vezes, isso para a nossa vida. E tudo tem que ser, às vezes a gente entende que tem que ser tudo muito rápido. Né? Eu estava pensando aqui, né, a gente vai conversando, vai pensando e vai perguntando também para Joseli, né? Eu falei, Joseli, depois eu reduzo para Josi, depois vai para Jô, e assim vai. Vamos em casa. Mas quando a gente pensa sobre hoje em dia, a gente pensa na inteligência artificial, né? Você acha que a gente está vivendo também um momento, eu vou colocar também uma situação que eu nunca havia pensado, no amor artificial? Eu acho que não chegamos ainda. Mas me preocupa, né? Eu acho que nós vivemos no momento do amor instantâneo, com certeza. Um amor. O amor. Fast food, que nem você fala. Essa coisa muito rápida que você é minha namorada hoje, você é meu namorado hoje, amanhã não mais. Né? Que hoje demonstrar compromisso a alguém não é ter uma relação íntima, é andar de mão dada na rua. Isso é seríssimo. Você está andando de mão dada na rua, você está altamente comprometido. Né? O que se partia de um princípio anterior, do conhecimento, do olhar, da troca, até andar de mão dada na rua, olha, você quer se comprometer comigo? Você quer namorar comigo? Né? Hoje sai, não sabe o nome, tem relações íntimas, vão embora para casa, não sabe com quem foi, e eventualmente pega o Instagram. Hoje as pessoas paqueram assim, né? Curtiu a minha foto. Isso para mim significa que foto bonita. Fora que existem aí para os relacionamentos que não existia, e aí é hoje uma facilidade, que eu não sei se cria dificuldades, que é os Tinders, né? As várias formas de você se conectar com alguém assim, dessa maneira, né? Que também, né? Eu não tenho muito conhecimento do Tinder, porque nunca frequentei o aplicativo. Sim. Certo? Mas o que eu sei a respeito do Tinder são pessoas do meu conhecimento que já estiveram frequentando o aplicativo. Eu nunca frequentei o Tinder, então não tenho muito conhecimento de causa para dizer. Mas do que eu já vi de conhecidos que frequentam o Tinder ou frequentavam o Tinder, é de uma rapidez e assim, é interessante porque eles colocam lá o que você quer, né? Qual é a sua intenção naquele contato? E às vezes a intenção é muito rápida mesmo. Olha, a minha intenção é ter uma relação íntima hoje, fim, e acabou.
A minha intenção é arrumar um companheiro para a vida. A minha intenção é arrumar um companheiro para o fim de semana. A minha intenção é arrumar um companheiro para a festa comigo hoje. Então a gente tem hoje modalidades de relações. Pensar o relacionamento hoje é tão amplo, uma discussão tão ampla, que abre tantas vertentes, que a gente poderia se perder aqui em horas e horas, né, conversando sobre isso. Tamanho são as janelas, as lacunas que se abrem. E por falar em lacunas, em janelas que se abrem, a gente vai para a primeira janela do intervalo comercial. Mas falando sobre isso, a gente pensa... É claro que quando você se depara com um universo tão complexo, é muito difícil você encontrar saídas para isso, né? Mas é isso que eu vou fazer, essa pergunta. Você acredita que ainda existem formas da gente, não digo solucionar, que talvez é muito complicado dizer essa palavra, mas da gente, vamos dizer, minimizar os danos, da gente tentar fazer uma coisa um pouco diferente, da gente tentar partir para uma outra forma de viver que seja um pouco para toda a sociedade, isso abrindo o leque, um pouco talvez mais saudável também, não sei se é essa a palavra. Então a gente vai para o intervalo, já já a gente volta, não sai daí. Stamp Sua Ideia, uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou router, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Stamp Sua Ideia, Avenida João Pinheiro 901, WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. A Oral Unique oferece um tratamento de máxima qualidade e total segurança. É a primeira clínica premium em Poços de Caldas. Atendimento humanizado, onde você se sente realmente único. Seu sorriso merece esse cuidado especial. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Ganhadores do prêmio Maiores e Melhores em Implantes Dentários. Venha descobrir o que é viver de frente. De volta então no Hora da Verdade de hoje, a gente conversando aqui com a psicóloga Jo Mates, né? A gente já tem um relacionamento de muitos anos aí que a gente já se conhece, então eu vou cortando, a gente vai cortando as palavras, né? Então, aí a gente falando sobre relacionamentos, que é um universo tão amplo, né? Tudo hoje é muito amplo e o relacionamento também está dentro dessa configuração. Mas eu perguntei para a Ju se a gente tem maneiras, fórmulas, jeitos de tentar um pouco reduzir os impactos, se tem como a gente dar uma acalmada, uma respirada. Sempre tem, né, Miquel? Porque, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que acredita muito nas pessoas. Eu acredito muito no ser humano. A gente tem que dar crédito pra gente. E acredito muito no amor. E vivo uma relação de mais de 30 anos, acreditando, claro, com todos os problemas que todo relacionamento tem, a gente não foge disso. Graças a Deus, né? Sim. Mas a gente persiste. Então, eu acredito muito, muito no ser humano e acredito muito no amor. Porque ele é um sentimento muito forte que nós, humanos, somos capazes de produzir. E essa roda, essa força movimenta muita coisa. Ela movimenta a nossa paixão pelos filhos, ela movimenta a nossa paixão pelos nossos entes parentais, ela movimenta a nossa paixão pelos nossos amigos.
Pela profissão, às vezes? Pela nossa profissão, ela movimenta uma roda muito grande. Esse sentimento mexe essa roda muito grande. E às vezes, determinadas rodas, às vezes do relacionamento afetivo, ou até profissional, etc., ou de familiares, isso aí às vezes precisa, como toda roda, precisa de um olhinho na engrenagem, né? E aí esse olhinho é quando a gente para fazer as reflexões, para ver onde é que está emperrando e vai buscar ajuda. Então, é muito importante que quando a gente perceba que não está dando conta, a gente busque uma ajuda. Busca uma ajuda de uma pessoa que a gente confie muito, ou busca ajuda profissional, ou busca ajuda espiritual. Você falou de buscar ajuda e eu estava conversando com um amigo a respeito dessas situações que a gente vivencia e numa conversa eu falei, eu estou tentando ver se eu acho um espaço ali para dar uma acalmada e eu estou tentando descobrir um jeito meu, né, de tentar dar uma quebrada. Ele disse uma coisa que me impactou, mas era um pouco de brincadeira, um pouco de verdade, que ele disse assim, não, mas eu tenho uma fórmula. Eu falei, qual é? E aí ele citou o nome de 2 ou 3 medicamentos. Quando você pensa nisso, você não, e é uma área que não é sua, porque você é psicóloga, né? Não receita medicamentos, mas enfim, de alguma maneira tem um tangenciamento aí. Você não acha que nós partimos para isso também? Quer dizer, hoje você tem que é o seguinte, como é que você faz para buscar alegria? Você pega um medicamento X, um medicamento Y ou Z, então não pode ter transtorno, não pode ter dor, não pode ter depressão, 3 dias de tristeza já não dá para segurar mais a onda. Como é que você analisa esse cenário? Eu acho que a medicação ela é extremamente importante quando ela é bem indicada, para tudo, né? Para uma febre, para uma infecção, ou para uma questão comportamental, e etc. Mas a gente não pode achar que a felicidade está na farmácia, né? A felicidade está em primeiro lugar na minha escolha de ser feliz. Eu preciso escolher isso. E para eu escolher isso, eu preciso ter coragem. Porque às vezes eu preciso abrir mão ou dar passos que as pessoas não entendem, ou que vai decepcionar determinado grupo, ou que vai na contramão do que a minha família pensa, etc. E a gente precisa ter coragem, para ser feliz. E para ter coragem, a gente precisa de ação. A gente tem a coragem, a ação nos impulsiona e a gente vai de encontro àquilo, né? E dá trabalho. É trabalhoso. Se deslocar desse lugar do comodismo e ir buscar o que me faz bem é trabalhoso. Então, eu acho a medicação, eu trabalho com parcerias de profissionais excelentes nessa área, mas ela é importante também. Mas a gente, a picada e o antídoto vem do mesmo lugar, vem do veneno, né? A dosagem é que vai me dizer se eu vou melhorar ou se eu vou morrer. Então, é muito importante a medicação, sim, em alguns casos, mas não para buscar a nossa felicidade. Ela não pode ser encontrada, o nosso bem-estar não pode estar na prateleira de lugar nenhum, nem do supermercado, nem da farmácia, de lugar nenhum. O bem-estar da gente, em primeiro lugar, tem que estar dentro da gente. E a gente precisa ir de encontro a ele. Então, o que me faz feliz estar ali, bom, eu vou me deslocar, eu vou ali, eu vou buscar aquilo ali. Porque vai me fazer bem, vai me fazer amadurecer, crescer, e aí eu vou realmente ser uma pessoa melhor. Nós temos capacidade para isso. Sim, agora, quando eu falo isso também, essa questão da dor, né, parece-me, e aí é que nós vivemos uma sociedade onde a dor não pode existir. Quer dizer, como eu disse, se você ficou triste 3 dias, nossa, você tem que procurar um médico, uma solução, porque não dá para você... Até que ponto as pessoas podem, assim, enfrentar momentos de dor e de angústia e achar que aquilo está trazendo aprendizado, porque verdadeiramente evita-se, é claro, é natural do ser humano não querer sentir dor e querer ter só alegrias e tal, mas como é que a dor nos ensina? Eu até estava te dizendo
no intervalo que a gente estava conversando, que é muito, para mim isso é muito factual, que às vezes hoje eu encontro pessoas, infelizmente tenho ido muitas vezes ao velório e encontrado pessoas, meus amigos, né, pessoas que se foram e pessoas que estão ali para sentir essa dor. E ali naquela dor a gente parece que é mais próximo. Então, até que ponto a nossa sociedade está passando por essa ideia de entretenimento, de muita diversão, e até que ponto a dor parece que foi alijada desses processos? Porque a gente tem que estar o tempo todo feliz, né? Todo mundo tem que estar muito bem, o tempo todo. E isso tem um custo, né? Isso tem um custo. O financeiro, farmacológico, quando você vai adquirir, né? Ou tem um curso de esforço e de deslocamento. Você falou a respeito da dor, né? Da perda. A dor da perda, ele é uma dor que não consegue ser replicada. E ninguém quer. Entende? Por isso ela ainda nos une. Porque naquele momento, todo mundo se identifica. A gente não consegue fugir daquele sentimento de perda e de dor. Então, isso nos identifica como grupo. Agora, a alegria, ou a euforia, isso já começa a ser desviado, né, para outras vertentes. Isso está começando a ir para outros lugares. Mas a dor da perda não. Então, a dor da perda traz ali um DNA em comum. A gente se identifica naquele momento. Todos estamos ali sofrendo, sentindo verdadeiramente aquilo. E é ruim, é incômodo e um se apoia no outro, né? Agora, por que a gente não transfere isso para as relações? Um se apoiar no outro, de verdade. Porque é interessante que quando a gente está no velório, a gente se permite chorar, né? Às vezes, quando a gente está num momento feliz, muitas vezes não. Porque pode parecer piegas. Hoje os adolescentes têm uma frase que eu acho engraçadíssima. Eles falam assim, fulano é muito emocional. Né? Então, quando você coloca o seu sentimento, o seu afeto ali, você é muito emocional. É muito bom isso, porque daí parece-me que é de um ponto de vista talvez mais negativo, né? Pô, o cara é muito emocional demais, muito sensível. Muito sensível, muito emocional. Né? Muito emocional. Está interessado, está procurando, está mandando mensagem. Nossa, muito emocional. Essa eu não tinha ouvido, mas é uma coisa que reflete. Emocional. Eu posso dizer, então, que eu sou muito emocional mesmo. Na minha época, lá de trás, eu diria como aquele velho cantor, que fica só mais pro meu lado aqui, você que está me assistindo, que era o Altemar Dutra, que cantava aquela música Sentimental Eu Sou. Agora, hoje, então, vamos passar para Emocional Eu Sou. Emocional Eu Sou, se fosse... Nossa, coitado do Altemar Dutra. Deve estar se revirando no plano superior, né? Mas hoje os adolescentes usam esse termo, né? Fulano é muito emocional. Então, para mim não serve, né? E é interessante isso, você falar disso, porque uma das coisas que nos aproxima como humanos, né, é exatamente o lado emocional, né? É onde você expressa suas emoções, onde você se mostra parceiro, amigo, através da emoção que os une, seja ela qualquer emoção, né? Seja qualquer o emocional, sendo de alegria, de festa, de amizade, de amor, né? De dor. E aí já criou-se então esse termo que eu não tinha conhecimento. Muito legal. A gente está falando, por exemplo, também, focado aí nesse também do dia 12 de junho, voltando um pouco para as relações. A gente vê que existem muitos casais que vão persistindo mesmo, né? Porque apesar elas entendem e tal. Você acredita, talvez, e é uma pergunta mesmo focada até no lado profissional, que terapia de casal ajuda o casal a descobrir algumas coisas que podem ser saudáveis para a relação? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque quando o casal busca um profissional para pensar a relação, às vezes eles têm dificuldade de fazer esse contato aí, de um traduzir o que o outro está sentindo ou está pensando. Então,
às vezes confusos na linha de raciocínio. E é um profissional que vai conseguir filtrar e conduzir o pensamento deles, digamos assim, colocar uma lanterna, trazer à luz da razão o pensamento de ambos, para que eles consigam ali estabelecer um diálogo. Então, retomar a conexão. Antigamente, usava-se, meu pai usava muito em concerto, aquelas fitas pretas, assim, para... Tipo isolante? Isolante, fita isolante, para fazer emendas e tal. Sim, fita isolante. E às vezes a gente precisa de alguém que naquele momento nos coloque uma fita isolante para que dê tempo daquela conexão se refazer, não precisar da fita isolante mais e a condução ser tranquila. E eu lembro também, eu acho que você também tem essa experiência que eu não tenho, e é legal também porque é uma experiência paralela, que na Igreja Católica, não sei se existe ainda, provavelmente exista, os movimentos de casais. Sim. Que também são importantes, porque você tem um pouco essa experiência até do nosso saudoso Sim. Padre Graciano, né, que deixou tantas recordações em todos nós. Nossa, mãe. Tem. Não só a Igreja Católica, mas de outras denominações também, evangélicas, tem essa proposta de fazer esses encontros, né, com os casais, para que eles se retirem mesmo das atividades do dia a dia e repensem a vida a dois. E são maravilhosos, são experiências enriquecedoras. E muitos casais ali, ou se realmente refazem as conexões e se fortalece o caminho, ou percebem que não, realmente a cola acabou aqui. Então, nem com fita isolante nem com fita isolante o negócio vai. Então, mas a proposta realmente é que seja aí esse momento de reflexão e reconexão. É bem interessante. Eu acho importante também, hoje também é uma discussão que se faz, e é uma pergunta que eu faço a você, é esse conceito de família, né? Porque também isso parece, eu não sei se eu estou falando, mas aquilo que eu ouço ou leio muito, talvez essa desconfiguração do que é família, né? Porque o que você tem observado, o que a gente tem observado, é que as pessoas estão vivendo dentro de uma casa, que não necessariamente é um lar e nem é uma família, porque há uma desconexão, né? O marido está num quarto, o filho está no outro e a mulher está no outro. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância desse conceito da família numa sociedade onde a gente vive. Isso dá um outro programa, dá um programa de 1h30. Mas assim, em linhas gerais, o que eu queria comentar sobre isso é o seguinte: a gente se perde, às vezes, dentro da nossa própria casa. Né? Se perde de nós mesmos, a gente se perde dos filhos, se perde do companheiro, da companheira, a gente se perde. Eu tenho vários casos de pessoas que chamam o filho ou o marido para jantar pelo WhatsApp. Está na cozinha, um está no quarto assistindo TV e o outro, o famoso berro, vem almoçar, que o almoço está pronto. Né? Foi substituído pela mensagem do WhatsApp, né? E eu acho triste. Eu particularmente eu sou adepta do modelo antigo. Do modelo do berrômetro mesmo. Do berrômetro. Vem almoçar, tá pronto, anda logo, desce daí. Entendi. Né? Porque isso também é uma maneira de se conectar, né? Aquela coisa assim, minha mãe é louca, ela fica berrando lá embaixo, assim. E é gostoso a gente ter isso também, né? Faz parte. Hoje a gente observa nessas relações familiares também, né? Os filhos, claro, vivem a escola, as mães e os pais, de maneira geral, pai e mãe, convivem ali, e a escola também tem uma interferência grande na educação, né? Então, assim, essa tangenciamento da escola hoje é um pouco diferente do que foi? Muito. A escola recebeu equivocadamente, por parte das famílias, a responsabilidade não de instruir, mas de educar, que são temas, são questões completamente diferentes. Os valores precisam vir da família, não da escola. Porque o papel da escola é te informar, te formar
no sentido do conhecimento, né? Do seu crescimento intelectual, do seu desenvolvimento intelectual. Não valores. Valores a gente tem que trazer de berço, tem que trazer de casa. E existem muitas famílias, infelizmente, isso eu vivo na minha atividade profissional, que transferem para os técnicos e para a escola a responsabilidade de formar, de passar valores, de dizer o que é certo e o que é errado, o que você pode e o que você não pode. Então já aconteceu situações comigo, por exemplo, fulaninho está dando... brigou na escola, aconteceu isso e isso. Liga para a psicóloga dele. Tem a psicóloga, você liga e fala para ela resolver. Né? Então, esses papéis estão aí em lugares diferentes. Esses valores aí estão se confundindo muito. Né? Então, a escola, infelizmente, os professores, a escola, estão sofrendo muito com isso. Muito, muito, muito. Isso precisa ser revisto. Você acredita, e nós vamos por mais um intervalo, eu sempre penso nisso, né? E sempre questiono às vezes as pessoas que passam por aqui, para essas coisas que eu vivo pensando, nas suas, claro que nas entrevistas que eu faço, quando isso é pertinente, nesse caso eu acredito que seja, você acha que está faltando para o nosso universo mais psicologia mesmo, no sentido da gente entender que as relações passam por esses conceitos de psicologia e também de filosofia? Quer dizer, a gente precisa rever as relações, todas elas, inclusive as amorosas, com mais psicologia, com mais filosofia. Nós vamos por mais um intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo o que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. A Oral Unique oferece um tratamento de máxima qualidade e total segurança. É a primeira clínica premium em Poços de Caldas. Atendimento humanizado, onde você se sente realmente único. Seu sorriso merece esse cuidado especial. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Ganhadores do prêmio Maiores e Melhores em Implantes Dentários. Venha descobrir o que é viver de frente. De volta, estamos no Hora da Verdade. Essa camisa aqui de linho, por sinal, cheguei em casa hoje, coloquei essa camisa. A minha mulher falou Feliz Dia dos Namorados. Eu achei que ela ia me dar de presente, mas de qualquer maneira eu gostei porque ela olhou e sentiu que existia uma paixão ali. A gente vai falar sobre isso já já. Mas realmente a moda que apaixona você encontra, você sabe disso, na Luiz Jordan. Uma moda apaixonante que ali na Rua Prefeito Chagas 70A, e moda multimarcas aí, ainda dá tempo, né? Amanhã é quarta-feira, Dia dos Namorados, né? Amanhã é dia 11. Dia 12, quarta-feira, ainda dá tempo de você dar uma corridinha lá na Luiz Jordan e encontrar o presente aí para o seu namorado, né? Porque no caso lá é moda masculina, então vale a pena você dar uma passada por lá e descobrir tudo que a Luiz Jordan tem a oferecer aí, com certeza muitas sugestões para o seu namorado, para o seu amor ficar ainda mais bonito, ok? E você que tem aí uma casa, está construindo ou vai construir, enfim,
a marmoraria do Contorno também tem pedras apaixonantes, já que o tema é paixão, né? Lá você encontra essas pedras artesanais muito bonitas e com a qualidade que a marmoraria do Contorno tem. Meu amigo o Sebastião, o Tiãozinho lá, tem toda uma assistência amorosa para lhe dar e para você descobrir realmente o que fica melhor na sua residência, na sua casa, tanto que você está construindo ou que vai construir, né? Ou que já tem uma casa e quer dar um upgrade. Passa por lá, Marmoraria do Contorno, Vereador Edmundo Cadilho, 2615, telefone 3713-1565. Pergunta minha do bloco anterior para a Josi em relação a se está faltando psicologia, se está faltando mais filosofia nas relações. Não. 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 Está faltando paixão, né? Acho que buscar teorizar muito. Amor está no nosso lado do sentir. E não do pensar. E não do pensar. Não é racional, né? Então está faltando paixão. Porque por tudo que você se apaixona, você vai buscar, você vai estudar, você vai cuidar, você vai querer saber, né? Você vai se reinventar. Então falta paixão. Você acha que às vezes as pessoas fazem uma diferença entre amor e paixão? Tem diferença? Como é que é isso? Fisiologicamente, o que é descrito é que a paixão ela movimenta no corpo da gente uma série de reações metabólicas e normalmente tem uma durabilidade aí de 3 a 4 meses, né? E que o amor depois vem, digamos assim, é um estágio depois, né? Persistindo a paixão e aquele fulgor todo se assentando, digamos assim, vem ali a vontade de estar, de construir, de caminhar, e que a gente vai buscando essa troca, esse completar do outro, e isso se transforma em amor na caminhada. Eu falei logo na abertura do programa, uma referência que as pessoas, né, no texto, que precisa se viver as 4 estações, né? Dizendo que o amor passa por uma série de fases. Você acredita nisso? Quer dizer, que o amor também, porque tem aqui, nesse está dizendo, tem a paixão, que eu acho que é importante ter, né? Como um start às vezes, e continuar tendo alguns momentos de paixão durante o relacionamento. Mas você acha que o amor passa por fases ao longo da trajetória? Com certeza, por todas as 4 estações. Com toda certeza, né? A gente tem a fase do se apaixonar, do querer cuidar, do querer construir, do querer desconstruir, do querer ficar quietinho, do querer nem ver, né? Mas o importante é que a gente continue ali, continue investindo e continue acreditando. Porque como são fases, todas passam, né? E sempre a gente tira um aprendizado daquilo, tem um crescimento, tem um amadurecimento, e quando a gente retoma numa fase semelhante, a gente já retoma melhor, porque a gente já lida com aquilo com um pouco mais de tato, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de amor. Uma complementação aí que às vezes também é muito discutível, é tema recorrente de todas as discussões, e isso faz milênios, que é a questão do sexo, né, paralelamente da questão da sexualidade, mas principalmente do sexo nas relações, principalmente conjugais. Qual a importância do sexo nas relações? Se é fundamental, essencial, qual que é a tua opinião? A minha opinião pessoal é que a sexualidade é mais importante que o sexo. Porque existe um momento lá no alvorecer da vida de todo homem, de toda mulher, que essa intensidade ou frequência, ela vai reduzir ou vai se extinguir. Porque é uma questão fisiológica, é fisiológico. E a relação tem que estar para além disso. Então a sexualidade, aquele que você tem aquele carinho, aquele cheirinho no pé do ouvido, aquele beijo gostoso, aquele abraço de 2 mãos, né? É isso que fica, isso perdura, não é? O sexo é excelente, é maravilhoso, sem dúvida nenhuma, né? Mas a sexualidade, a meu ver, é mais importante. Porque o sexo, com o tempo, ele vai diminuir, né? Como eu disse, mas a sexualidade, ela existe para sempre. Então, quando a gente cultiva, tanto que
todo mundo fala das preliminares do sexo, né? Em todas as conversas e orientações de casais, o que são as preliminares? É a sexualidade, né? Então, para acender aquele fogão a lenha, que é a mulher, né? Ficar soprando aquela brasinha, tem que ter uma dose grande de sexualidade, de afeto, de carinho, de demonstração, de cuidado. Tem que ter aquela sexualidade. E aí aquele fogão a lenha pega fogo, vira aquele fogueirão, né? E fica aquele braseiro um tempão, né? Mas é muito importante. Ao meu ver, eu acredito que a sexualidade é mais importante. Porque assim, o que a gente vê, e né, a mídia faz isso de uma maneira muito ampla, né? Que é a questão do sexo ter uma preponderância. Ah, não, mas se não tiver sexo, não tem relação. Quer dizer, e às vezes as pessoas, por N motivos, até compram essa ideia, né? Ah, não dá mais. Ah, por quê? Porque a gente já não tem mais relação sexual, né? Nem a sexualidade. E aí se perdeu, né? Quando às vezes também é interessante, eu já vi casos onde uma mulher com mais de 50 se relaciona com um jovem de 30 e aí dá uns choques diferentes, porque ela está numa outra fase e ele está numa fase diferente. E aí essas uniões... Então, assim, essa questão do sexo e da sexualidade, ela tem uma importância, mas vamos dizer o seguinte, o que eu pude, vamos dizer, extrair do que você disse é que, no final das contas, o que existe lá na frente é aquilo que consolidou os valores mais fortes, né? Dos sentimentos, da parceria, da amizade, é isso. É isso aí. Rita Lee fala numa música dela, ela traça um paralelo entre amor e sexo, né? E tem uma hora que ela fala na letra, sexo é escolha, amor é sorte, né? Então, caminhar nessa direção, né, de estabelecer uma relação verdadeiramente existente, significativa, com raízes profundas, em que vem aí as tempestades e a sua planta acaba de repente sucumbindo aí a um vento forte e tal. Quando a gente tem esse amor enraizado, que aguenta muito, não aguenta tudo, mas aguenta muito. Aí assim, a gente cresce, né? A árvore fica frondosa, vai embora, dá muitos frutos, é maravilhoso. A gente percebe que na quarta-feira, estou quase chegando ao final do programa, a gente tem aí o Dia dos Namorados, né? E é claro, como a gente já falou muito sobre o tema, mas assim, aproveitando esses momentos finais, o que você diria, assim, de uma maneira muito ampla também, genérica até, sobre os namorados, né? O que você diria para os casais de namorados de hoje? Como é que eles podem, de alguma forma, dentro dessas idas e vindas e tal, das coisas que a gente está dizendo aqui, deles construírem uma relação, se é que desejam isso, um pouco duradoura? Queiram que dê certo. Namorem. Saiam dia 12, ou não saiam, fiquem em casa, façam coisas que façam sentido para vocês enquanto casal. Fica a dica aqui para o meu esposo, se ele quiser aproveitar também. Né? A gente sempre dá uma diquinha, né? Mas queiram que dê certo. O único combustível com que faz que uma relação perdure é realmente a gente querer com paixão, você me fez querer lembrar, de verdade. Não tem a ver com o que a gente está falando, mas me lembrei da música do Raul Seixas que a gente está falando, que ele falava, né? Queira, basta ser sincero e desejar profundo, né? Que as coisas têm que ter a sua proposta, então querer já é uma manifestação, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante, eu acho, aí a gente abrindo espaço para falar de relações humanas, né? Eu dou alguns cursos de oratória e uma das coisas que eu às vezes falo no meu curso é que, além dessa relação entre quem emite, o emissor, o código, o receptor, tem uma coisa fundamental que não está dentro desse tripé, que é justamente que vai ao encontro do que você está dizendo, que é o que eu quero, não é? Na relação. Então eu vou em direção ao outro, com qual proposta, com qual propósito? Eu vou para estabelecer um canal
de vínculo, um canal amoroso, um canal de construção, ou eu vou com a ideia de brigar, de dissoluir, né? Então, esse talvez seja também uma fórmula, né? Do desejo, né? Do querer, não é isso? Quando você sabe claramente aquilo que você quer entregar na sua comunicação, com certeza, acredito eu, você vai receber. Se você tá tendo clareza no que você quer, o outro vai estar disposto ou não. Você vai receber ou não. Mas se você receber, você vai receber exatamente aquilo que você se propôs a pedir, né? E a entregar de você. E aí é aí, nessa magia, essa coisa bonita que tem a troca. Maravilhoso. A gente está chegando ao final do programa, mas queria deixar aí os minutos finais, porque a gente falou sobre uma coisa que eu acho que é de fundamental importância. No final das contas, o que a gente falou aqui, de várias formas, foi sobre o amor, né? Na maneira de construir, nas relações, na forma de condução, enfim, a gente tentou aqui um pouco Love is in the Air, como naquela musiquinha que sempre tocava, acho que ainda continua tocando ainda, principalmente nessa época de relações amorosas. Então, falar sobre o amor foi a proposta do Hora da Verdade aqui nas suas configurações, e eu queria agradecer muito a presença da Josi aqui, que nos trouxe uma fala extremamente amorosa, né? Ou seja, a gente procurar ver esse amor que aparece de diversas formas, né? Então eu queria agradecer muito a sua presença aqui. E antes de começar o programa, a Josi falou, vamos falar sobre o quê? Aí a gente se configurou e saímos totalmente fora do roteiro, né? Tudo fora do contexto. Tudo fora do contexto, né? Eu queria agradecer demais a sua presença, que enriqueceu demais a nossa proposta aqui no Hora da Verdade de hoje. Sou eu que agradeço o convite, muito obrigada pelo carinho do convite. Foi um prazer estar com você aqui. Como é que as pessoas fazem para te achar como profissional? Eu sei que você tem profissional bastante procurado, bastante requisitado, mas quem quiser te achar, como é que elas fazem para te procurar? Meu consultório fica no Centro Clínico, na Rua Minas Gerais, e no 2º andar lá. E a minha secretária também se chama Josi. Ah, chama Josi? Se chama Josi, é minha chará. Mas não é Joseli? Não, Josimara. Ah, Josimara, mas é Josi. Josi também, é um doce de pessoa e acolhe todo mundo com muito carinho. E se precisar, estou à disposição. Tá bom, então. Muito obrigado e abraço o maridão. Tomara que vocês curtam aí o dia 12 de junho que tá aí. Com certeza, né? De alguma forma. Com certeza. Né? Isso, Tony, com certeza. Vamos, né? E eu vou pegar sua dica, vou fazer uma visita na Luiz Jordan, que tem coisas maravilhosas. Ah, tem umas camisas lá. Essa camisa de linho aqui realmente tem outras coisas lá muito bonitas. Vai deixar o maridão mais... Eles são jóia, eu vou passar lá. Passa lá. Muito obrigado, então, a Josi que esteve aqui com a gente, passou todo o seu conhecimento, sua expertise de uma maneira tão amorosa, muito menos assim, vamos dizer, falar, às vezes as pessoas vêm aqui, claro, tem um conhecimento profissional, mas tem a forma de dizer também que é a maneira do acolhimento, até derrubei. Por falar em acolhimento e derrubar aqui o copo, eu esqueci e vou fazer, ainda bem que foi a lembrança. Valeu de ter derrubado o copo, porque eu lembrei de te deixar como presente. Que delícia, muito obrigada. Uma caneca do Hora da Verdade. Obrigada aí. Pelo carinho. Imagino. Linda. Vou levar para o consultório. Leva sim. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, então, a você que participou aqui com a gente do Hora da Verdade dessa noite de segunda-feira, 10 de junho, desejando a você, ao seu namorado, a sua esposa, ao marido, enfim, que vocês tenham um excelente dia dos namorados, onde o amor seja comemorado, que isso é que fundamenta qualquer relação, né? Fica com Deus e uma ótima semana.